Boa noite, então. Começa uma gravação aqui do estudo de hoje. Tia Fia vai fazer a prece aí pra gente. Fica à vontade, Tia Fia. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, esse Pai de amor e de bondade, ao nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Santíssima, e a toda a espiritualidade benfeitora que nos ilumine para a gente poder fazer um bom estudo, ter um bom entendimento, né? Que os nossos mentores, os nossos anjos guardiões estejam com a gente, nos orientando, nos iluminando e pedindo ao nosso Mestre Jesus que abençoe todo este planeta, né, onde há tantas guerras, tanta destruição, que o nosso mestre, através dos espíritos benfeitores, possa iluminar esses nossos governantes para que tenham, né, um pouco de iluminação para ajudar este planeta e toda a humanidade. Que Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Gente, vamos lá. Semana passada a gente terminou a primeira unidade falando sobre o Evangelho no lar. Eu acredito que deu uma remetida sobre a questão da importância do Evangelho no lar e a questão da criança participar, né, do Evangelho no lar, que gerou uma certa ali, discussão do quanto que a gente precisa deixar com que o âmbito da fé seja acessível para todo mundo da casa. Porque o Evangelho no lar, ele é o grande educandário da nossa experiência terrestre. Então, toda vez que a gente participa do Evangelho no lar, algo se move. Aí a gente vai juntar todos os capítulos até agora, tá? Quando a gente termina a primeira unidade, a gente tem que ser capaz de entender que, quando a gente leva um momento de prece para dentro da nossa casa, as radiações e vibrações que nós recebemos quanto a que a gente emana, vai se tornando cada vez mais sutil. Conseguimos, então, perceber a ação de Deus, esse Pai Criador, inteligência suprema, não de uma forma qualquer, mas a partir da sua criação. E nessa relação que vai se tornando mais intimista com o Criador, os espíritos se tornam para nós porta-voz da Boa Nova, nos ajudando a entender todos os direcionamentos de nossa vida, porque os bons espíritos nos colocam para refletir as nossas próprias escolhas, mas também para nos orientar num processo de educação espiritual, onde a nossa vida passa a ser norteada por leis espirituais, leis que são imutáveis. Quando a gente tem os espíritos, então, fazendo essa mediação entre o mundo corpóreo e extracorpóreo, a gente também é levado a entender que há espíritos de toda ordem. Existem espíritos evoluídos, espíritos capazes de nos orientar, mas, assim como todos nós encarnados, há espíritos que não necessariamente têm condição disso, por ainda permanecer em um estado de erraticidade, de confusão, ou de ter os seus sentidos deturpados. E ali estão ainda acreditando estarem encarnados ou dentro, né, de uma escolha de prejudicar. Então a gente viu que existe uma classificação dos espíritos, mas uma classificação dos espíritos e dos mundos que eles habitam a partir da sua moralidade, onde o estado moral e a independência ou dependência da matéria vão nortear quanto mais evoluídos ou menos evoluídos esses espíritos são. A gente deu uma revisão do grande desafio que Jesus nos deixa, que é amar. Um amor que a gente até usou uma revivência aí
do Evangelho, fazendo a distinção do amor ágape, do amor filia, do amor eros, para que a gente conseguisse, então, entender qual amor a gente sente, em qual amor a gente quer chegar. O que a gente ama, e quem a gente ama, e como ama. Para que essa experiência do amor do Cristo pare de ser somente simbólica e se transforme em prática. Depois a gente vai vendo quanto que o nosso espírito, envolvido em um elemento semimaterial que denominamos perispírito, ele é influenciado pelo nosso caráter, pelos nossos sentimentos e pelas vivências que escolhemos experimentar nessa vida. E aí a gente fez, inclusive, alusão ao próprio espírito do André Luiz na obra de Nosso Lar, onde logo no início aparece aquele espírito em sofrimento, sendo acusado de suicídio, e o trajeto espiritual que esse espírito passou até chegar a ser o André Luiz que a gente conhece a partir das obras. Nós caminhamos, então, para entender que nada na vida espiritual é imutável. Imutável é somente Deus. Então, se tudo pode ser modificado, nós temos um grande auxílio para a modificação, que são os espíritos. A partir da educação de nós mesmos e da sintonia com os bons espíritos, nós conseguimos transformar os fluidos. Seja ele na cabina de passe, ou seja ele aqui enquanto a gente estuda e faz as nossas preces. Então a gente começa a entender que nós somos responsáveis pelas energias que nos acometem. Inclusive, a gente deu um exemplo do livro Pensamento e Vida, que Emmanuel nos chama a atenção que nós somos co-criadores da própria realidade. Então, se hoje a minha situação de vida, eu sou corresponsável, porque eu co-criei. Então, a gente precisa também aprender a utilizar a capacidade da manutenção fluídica através da reforma íntima para que a nossa vida flua com mais tranquilidade, com mais leveza. E aí a gente volta no capítulo 9, encerrando a primeira unidade, falando que Evangelho no Lar, ele é tratamento. Ele é cuidado contínuo do ambiente doméstico, onde irá preservar ou não a presença dos bons espíritos e o aconselhamento deles se tornando mais eficaz e mais cotidiano na nossa vida. Antes da gente entrar na segunda unidade, alguém quer fazer algum comentário em cima desse resumão que eu joguei aqui agora? Tá tranquilo? Então vamos lá. A gente entra na segunda unidade desse livro para a gente refletir não somente questões que normalmente nós interrogamos a espiritualidade ao longo desses mais de 100 anos da doutrina espírita, mas que acompanha necessariamente a própria evolução do homem. O homem, a partir do seu desenvolvimento intelectual, ele ganha uma das virtudes que nós tanto precisamos trabalhar, a capacidade crítica, a capacidade de questionar e de não estabilizarmos e cristalizarmos as nossas verdades sem deixar fresta para o crescimento.
Porque o detentor da verdade é Deus. Nós não. Aquilo que para a gente há 50 anos era impossível pensar que é o telefone celular, hoje já é algo tão corriqueiro. A grande maioria de nós já carrega ele no bolso. Então, como que a gente pode conversar nos colocando na posição de detentores da verdade e não como espíritos em crescimento que se deparam com a verdade todos os dias um pouco mais? Então, o capítulo 10 inaugura a segunda unidade desse livro fazendo um questionamento. Milagres, fenômenos. Então, aqui vale a gente remontar o que é uma coisa e o que é outra. Vamos primeiro no fenômeno. O que é um fenômeno? Um fenômeno, no senso comum, ele vai ser algum acontecimento cuja causa é conhecida e manipulável. Então, vocês lembram de quando a gente estava na escola, que eles ensinavam para a gente que se colocar um elemento com o outro, ele vai reagir? Isso é um fenômeno. Todas as vezes que eu misturar aqueles dois elementos, a reação vai ser a mesma. O fenômeno eu explico. O fenômeno, ele é conhecido. E isso cabe para tudo, gente. Inclusive na vida espiritual. Um fenômeno de obsessão, por exemplo, mediúnica, ele é conhecido? Nós sabemos o que pode evitar ou o que pode aumentar ou atenuar uma manifestação obsessiva? Então, é milagre ou é fenômeno? É fenômeno. Agora, no senso comum, milagre, ele vai ser algo sobrenatural. Algo inexplicável. Dado ao acaso ou por intervenção divina. Mas calma aí. Entendendo que a vida vai muito além da matéria, será que o que nós julgamos como milagre realmente é milagre ou é fenômeno? O que vocês acham? Porque, olha, inclusive a própria Teresinha fala, na verdade, milagre é algo que é admirável, extraordinário, surpreendente. Mas olha, hoje de manhã, minha sobrinha esteve aqui na minha casa e chegou, e ela com 2 anos de idade, chegou e falou, tio Mumu, trouxe um esmalte e eu vou pintar sua unha. Fica quietinho. Hoje eu sou adulto e você é a criança. Para mim isso foi um milagre, porque foi extraordinário. Eu não, aí deixar ela pintar minha unha e brincar e depois vida que segue. Mas é algo que marcou meu dia de uma forma milagrosa. Eu tinha acabado de atender um paciente que tinha me desafiado na capacidade da escuta. Aquele momento foi milagroso porque me revigorou. Mas quer dizer que foi algo inexplicável? Não. Uma das coisas que a gente vai construir o pensamento na unidade 2 é a capacidade de nós percebermos que quando a doutrina espírita inaugura o conhecimento das leis de Deus
o que a gente julgava por milagre se torna fenômeno. E a água transformada em vinho vira fenômeno e não milagre. E o cego ser curado se torna fenômeno e não milagre. E como que isso a gente vai pensar? Ah, Murilo, então quer dizer que se você rezar aqui, uma pessoa que estava cega vai começar a ver? Não. Mas não foi o próprio Jesus que virou e falou que se eu tiver fé, eu faço coisas ainda maiores que ele? Então, onde que está a diferença prática desse fenômeno milagre? Talvez na capacidade da manipulação fluídica. Então, se eu fizer uma oração e eu estiver condições, eu posso atenuar o sofrimento de alguém doente. Claro que eu posso. Por isso que a gente faz preces um pelo outro. Mas eu vou falar que essa oração vai ter a mesma amplitude fluídica do que uma oração feita pelo próprio Cristo? Não. Mas não quer dizer que a minha não serve de nada. Então é só a gente saber nosso lugar. A gente precisa de entender que quando a gente adentra o mundo espiritual, nós nos tornamos muito mais responsáveis pelo nosso pensar e agir. E a gente passa a se ver como o motor dos fenômenos. Vou te dar um exemplo. Sabe quando a gente anda e não chega em lugar nenhum? Fica parecendo que a gente está andando em círculo? Será que precisa de um milagre para eu parar de andar em círculo? Ou eu, mudando o meu comportamento, eu transformo isso num fenômeno tão importante que minha vida muda de rumo? Será que os pequenos fenômenos são por nós observados? Eu moro na roça. Hoje de manhã, na hora que eu acordei, estava friozinho, gostoso. Aí eu cheguei na porta da casa e olhei em direção ao pomar, que tem um galinheiro e tal, e tinha 2 tucanos no pé de abacate. E eu acho tucano uma das aves mais lindas. Eu falei, Deus, bom dia. Porque é a pequena coisa, é o pequeno fenômeno que me demonstra, a partir da criação divina, o Criador que mostra a sua imagem. Então, todas as vezes que eu adentro o mundo espiritual, eu preciso primeiro pensar o que rege a lei da matéria é uma lei importante, que me toca, que transforma a minha vida material. Uma lei da matéria, gente, nós vamos ficar velhos. Outra coisa, nós vamos morrer. Tem jeito de não morrer? O corpo? Não, a gente vai morrer. Outra lei da matéria. A água sob determinada pressão e temperatura muda seu estado. E a vida espiritual obedece às mesmas leis da matéria? O que vocês acham? São leis diferentes? Ninguém vai abrir o microfone, gente? Vamos conversar. Oi, boa noite. Você fala, repete a pergunta para ver se meu raciocínio está dentro do que eu estou pensando. A vida espiritual obedece à mesma lei que organiza a vida material?
Tá. Assim, né? Não sei se está certo, não. Mas eu acredito que obedece a lei, a mesma lei material, mas de uma forma energética. Deu para entender? Sim? Porque sai da materialidade e vai para a energia. Mas acredito que as leis são parecidas, ou são a mesma, mas uma é matéria e a outra é energia. E energia não é matéria? Ah, agora você me apertou. Todo Não, mundo faltou as aulas É, de a física do ensino energia médio, é né, gente? matéria, sim. Segundo Ah, a física, é matéria, sim. segundo a ah, espiritualidade também. Aqui, me lembrei de um filme que eu vi, lá vem eu com meus filmes e minha série, das pragas do Egito, uma explicação, né, de como que aconteceu as pragas, não sei se vocês já viram. Eu não lembro, tem muito tempo que eu já vi esse filme, que aí, tipo assim, os crocodilos começam, vai um tanto de crocodilo, começa a brigar e dá aquele tanto de sangue, por isso que o Nilo vira sangue. As moscas por causa do efeito do sangue. Depois aparecem as rãs. Então, não quer dizer, não é porque Deus não fez as 7 pragas, mas ele usou as leis, né? Ô, gente, vamos pensar uma coisa. Se foi Deus que criou, como que ele poderia se contrapor e se desmentir? Se ele é perfeito. mas eu penso assim, que eu já vi, o Eva, eu não sei se eu li ou se eu vi algo falando sobre isso, né? Uhum. Sobre a explicação desses milagres, né? Até mesmo, por exemplo, quando atravessaram o mar, né? O Mar Uhum. Vermelho, que atravessaram justamente num banco de areia, né? Que é onde realmente era mais Que a raso. água recuou. Isso, que a maré recuou. Então, assim, existem explicação física para isso, né? Material para isso? Existe. Mas a questão é, qual a coincidência disso tudo acontecer no mesmo período? Eu acho que aí é um milagre. Sim, da intuição, porque Moisés foi guiado nos momentos certos para fazer as ameaças, né? Para falar, se não acontecer isso, vai acontecer isso nos momentos certos. A libertação dos escravos, que foi bem na hora que o banco de areia, que a água ia recuar, é justamente isso. Tem interferência de Deus na intuição e tem os efeitos físicos da matéria acontecendo aqui. Isso não quer dizer que Gente, não foi um milagre. o milagre é apenas a grande interferência divina, mas nunca em desobediência a uma lei física. Porque Deus, quando age na matéria, educa o espírito. Ou vocês estão achando que Deus realmente precisava de transformar a água em vinho para eu acreditar nele? Pois é. Isso fez ele mais ou menos Deus. Jesus mais ou menos importante. Oi, Vivi. Tudo bem, já entendi. Tá sem tem Tá áudio. desligado. Ah, desculpa, gente, boa noite. Quando você faz a pergunta, né, se as leis materiais são as mesmas do espírito, eu entendo que todas elas são leis divinas ou naturais. Mas a lei da matéria, ela vem de encontro com o que a matéria necessita. Por exemplo, você deu o exemplo de que a gente vai morrer, a gente vai envelhecer, a gente vai morrer. O espírito, ele é eterno, ele não morre, então não se aplica essa lei, por exemplo. Mas a lei de progresso, ela é aplicada a gente na matéria e é aplicada ao espírito, porque o espírito ele está em constante movimentação, evolução e progresso. Então é a mesma lei divina sendo utilizada nos dois âmbitos, né? Tanto na A matéria lei quanto para a alma. foi ótimo. A lei da matéria, por mais que ela vai reger a vida material, a base dela é a lei espiritual. É a lei Porque divina. a matéria,
obedece a uma lógica espírita. Então, como que a gente percebe isso? O corpo morre porque chega um momento que a fragilidade dele não sustenta vida. Há uma parte do espírito que também não sustenta vida em determinados mundos, por isso que a gente troca e a gente é exilado. Há determinadas leis que a gente pode entender como extensão uma da outra e não antagonismo. Porque senão a gente vai viver naquele processo de achar que a vida física ela é regida pelo pecado, pela uma matéria que é ruim. Não. A vida material esconde também em suas leis a beleza, o amor e o fortalecimento que Deus cria para nos evoluir espiritualmente. A gente não pode esquecer desse amor e desse carinho do Pai. E aí a gente vê o seguinte, ela fala assim, quando a gente volta lá na primeira unidade, quando a gente fala da manipulação fluídica, muita coisa que para a gente parece que obedece ao campo do milagre, do inexplicável, se torna palpável. Isso não tira a beleza da vida. Isso não diminui a experiência de Deus. Mas isso me aproxima de Deus. Eu, uma vez, falei com uma pessoa, essa pessoa falou comigo assim, Murilo, faz uma oração para mim? Eu falei, mas por quê? Eu preciso muito do emprego. Falei, faço, mas me manda seu currículo pelo WhatsApp, deixa eu ver se alguém das pessoas que eu conheço tem alguma vaga de emprego disponível. Até hoje esse currículo não chegou. Ele quer milagre. Um milagre onde alguém vai lá bater na porta da casa da pessoa e falar, oi, tudo bem? Então, eu quero te contratar, porque Deus me mandou aqui. Gente, pelo amor de Deus. Será que é dessa forma que a gente está esperando os milagres? Você precisa de um emprego? Levanta e vai procurar. Se o mínimo você não fez foi fazer um currículo, como é que você vai ter emprego? Vai esperar que alguém te ligue e te ofereça? Então, qual que é a nossa participação também na busca das nossas curas de sofrimento cotidiano? Ali esconde a grande potência espiritual que eu sou para fazer desses grandes momentos eficazes para a minha vida. A vivida é um exemplo. Olha a lei de progresso. Ela é para tudo. Mas o corpo, quando morre, decompõe. E quem disse que isso não é progresso? Você imagina se todo o corpo não fosse decomposto pela natureza? O mundo ia ser um grande cemitério. O progresso também está ali. Sabe aquele filme Guerra nas Estrelas? Eu lembro de um palestrante uma vez falando de um dos episódios, não sei se era uma série antiga que passava na televisão, que eles entram no planeta, né, e matam um tanto de gente, atira primeiro e pergunta depois. Na hora que eles entendem o que aconteceu lá, eles vão pedir desculpa para o governante, né? Aí ele falou assim, você não tem nada que pedir desculpa, não, eu agradeço. Tem anos que ninguém morre. A gente precisava muito morrer para evoluir. A gente estagnou. Você fez um grande favor para a gente. Né? Então, o processo faz a gente evoluir.
Tem uma coisa idiota, eu lembrei, tô rindo aqui, mas eu vou compartilhar a idiotice. Por Época de favor. calor, eu odeio mosquito. Eu já tive açougue. Gente, não tem bicho mais nojento do que o tal da mosca e do mosquito. Eu tenho pavor. E aí passando muito tempo, eu tô assim, Deus, pelo amor de Deus, eu podia, para quê? Se eu fui criar mosquito, mas que peste, que praga é essa? Aí eu fui, né, fui lá, falei, vou pesquisar qual que é a utilidade do mosquito. O mosquito é responsável pela decomposição de tudo. Falei, olha só, e ele é um como se diz, as bostinhas mais importantes para decompor tudo que morre. Imagina sem ele, o que que ia ser? Realmente ia estar É, aí um monte de coisa fedendo, não ia acontecer não ia o acontecer o certo, né? processo. E Aí será eu que o falei, açougue Senhor, não não é. reclamo mais. E o açougue, será que não é uma grande loja de cadáver? Eu tenho estômago sensível, tá? Mas é. Eu sei, mas eu preciso ficar pensando nisso. A galinha que você come brotou da árvore, né? Você foi lá e tirou Veio ele do do lado do pé BH, de maçã. supermercado BH, embaladinho, bonitinha. Entendi. Dedinho de BH. Ele é forte. Ok. Porque a gente tem que pensar. A gente precisa se dar a oportunidade de pensar. Para que a gente tire conclusões e pare de achar que o mundo é engolir conclusão dos outros. Eu morro de medo do espiritismo que é imposto e não do espiritismo que é experiência. De verdade, eu não gostaria do espiritismo imposto para minha vida. Eu, Murilo. Mas eu amo a experiência, tá? Amo. De tirar as minhas conclusões bebendo da fonte de quem veio primeiro e que sabem muito mais do que eu. Estava conversando, eu estou fazendo um curso sobre assuntos da espiritualidade. E muita gente falou assim, não, Murilo, que legal e tudo mais. Falei, gente, eu estou me sentindo como sendo novamente alfabetizado. Eu descobri que eu não sei nada. Que tudo que eu estudei não é uma vírgula. E aí eu paro e fico igual bobo escutando. Sabe quando você fica assim, namorando o que a pessoa fala? Fala, meu Deus, que incrível. Às vezes esse é o grande milagre. O milagre do silenciar e deixar alguém falar. Então, vamos deixar com que isso vai nos tocando. Depois a gente vai pensar que se tudo que se torna inexplicável é milagre, a gente vai complicar bem nossa vida. Até antes de de Kardec, o fenômeno mediúnico ele era conhecido há muitos e muitos milhões de anos. Mediunidade não nasceu com Kardec. Mediunidade é algo intrínseco à humanidade. Agora, a importância de Kardec dentro da doutrina espírita para nos ajudar a concatenar as informações e pensar a mediunidade como um fenômeno, isso é inegável. Agora, as mesas girantes eram fenômenos ou milagres? Fenômeno. Mas antes de Kardec era o quê? Milagre. Milagre.
os fenômenos físicos. Abrir porta, fechar a janela, apagar e acender a luz, fazer um barulho esquisito que não tem causa física. Gostei. Antes era o quê? Milagre. Hoje é o quê? Fenômeno. Ou era o capeta. Mas até o capeta é uma causa espiritual não É, explicável pela lei da matéria. Então sim, também estava no aspecto do sobrenatural. era um sobrenatural, porque Gente, por experiência própria, vou fazer um convite para vocês. Alguém aqui é de família católica? eu Eu também. Conheçam a história de uma santa católica, por favor. Santa Hildegarda. Hildegarde. E vocês vão ver o que é uma mística incrível, de uma capacidade mediúnica singular para vocês emocionarem. Inclusive, tem um filme dela mais antigo, se eu não me engano, está até no YouTube. Tem muitos anos que eu vi, eu não vou lembrar, tem mais de 10 anos que eu vi esse filme. Mas é muito bom para a gente ver que mediunidade é humana, não é religiosa. Como é que chama? Ah, eu não faço nem ideia, não. Eu sei que é o filme da Santa Hildegarde. Vamos ver se eu acho na internet. O filme chama Visão, sobre a vida de Hildegard von Bingen. Sei lá se é assim que lê. Ok? Quem assistir depois me conta se vai gostar. Mas eu achei incrível quando eu ouvi. O Espiritismo, então, faz milagre, gente? O que o Espiritismo faz? Ele esclarece sobre os fenômenos que são naturais E provoca-os. e provocam. Mas ele traz para a gente, desde o início, esclarecimento sobre isso. A gente não pode esquecer que o Espiritismo é uma doutrina que se dá por base da mediunidade. Kardec foi o organizador, não o autor. E se a gente tem esse pensamento, os fenômenos são importantes, inclusive para a manutenção do espiritismo. Olha, depois de Kardec, se tudo tivesse parado, coitado de nós sem Chico. Mas Chico morreu tem mais de 20 anos. Se a gente ficar só no Chico, como é que nós vamos dar o próximo passo daqui a um tempo? Agora, para a gente dar um próximo passo, depois de um grande médium como esse, não adianta a gente querer andar sem pisar nas obras dele, ler, estudar, crescer. Para quando vier o próximo espírito de luz para nos instruir, a gente ter capacidade de abraçar aquele novo conhecimento. Porque o conhecimento é progressivo. O que o Espiritismo faz é sair da zona do inominável, do fenomenológico, do extraordinário e levar para um pé no chão. E traduzir milagres em fenômenos. E quando o milagre se torna o nosso entendimento fenômeno, não existe terceirização da responsabilidade. Ou isso é bênção, ou isso é possessão demoníaca. Não tem como. É fenômeno. Tudo é divino. E eu vou acessar aquilo que em sintonia eu me agrupo. Agora, para a manifestação do fenômeno, e um fenômeno saudável, que obedece às leis e diretrizes do Cristo. E aí, meu amigo? E que vai me levar para o meu
crescimento espiritual, gente, esse fenômeno precisa beber da fonte da fé. Não de uma fé irracional, não questionadora. Porque se eu não questiono, eu ainda acredito que tudo seja milagre. Mas o meu crescimento se dá quando a minha capacidade de questionar se torna tão ímpar que eu me fundo à experiência de Deus, percebendo que justamente a capacidade de interferir nos fenômenos me faz parte de sua obra. A fé não passa a ser somente um elemento teórico que me ajuda a diminuir o sentimento de culpa ou de alimentá-la diante das minhas escolhas. Mas a fé se torna o grande motor de minha vida, no qual eu me coloco diante do Pai e me entregando e confiando em sua interferência, o seu amor em mim transborda. Por quê? Porque a fé carece da experiência da ação. A fé que ficou reservada no ofício divino, nos livros, nas liturgias, é uma fé que de tão bonita, mas exterior, calou a voz do conhecimento e da experiência interior. Não adianta eu tirar o devocional da mão e debulhar agora, ao invés de terços, debulhar livros, sem que a minha experiência reflita aquilo que o conhecimento adquirido busca promover. Não adianta trocar as preces e dizer-se espírita se não há a mudança como planejamento de vida. A fé não é somente a fé em Deus, mas passa pela ação de ter fé também em si mesmo, percebendo-se como um templo onde Deus age, a interferência divina ocorre e o amor edifica. Quem não se vê como um grande portador das bênçãos divinas, sempre vai ficar à mercê da ação, da interferência e da responsabilidade do outro. E se, meus irmãos, os milagres te atormentam, ou se a vida espiritual parece nesse momento ainda algo tão vazio de explicações, é porque o seu tempo ainda não encontrou na vida espiritual a prioridade de avaliar, questionar, estudar e buscar as respostas para as próprias interrogações. Se ainda justifica os fenômenos de suas vidas apenas pelo compromisso com a vida espiritual de uma forma não responsável, alimenta-se o sentimento de culpa, mas se torna responsável, criamos o sentido da fraternidade que une vida física, vida espiritual, apenas como vida, onde não há ruptura e nem divisão, mas uma concomitante experiência diante do Pai. Olha, se a fé não pode ser raciocinada, questionada, ela não pode ser vivida. Porque a fé que não pensa é a fé que impossibilita a própria obra divina se manifestar, porque foi o próprio Criador quem dotou o espírito da razão. Então, se nós, dotados da razão, quer na vida física ou extracorpórea, a exercemos, nós honramos o Espírito Criador,
que nos deu condição da crítica, do conhecimento e da bênção da interrogação. A fé raciocinada me une ao Criador, porque eu honro as possibilidades e capacidades adquiridas pelo Espírito dentro da lei de progresso e evolução por ele determinadas. Mas quando sou cessado, professo uma fé dogmática em obediência a uma estrutura que faz da fé poder e não dou lugar para que Deus ocupe o seu divino lugar. Passo a competir com ele a figura do pastor. Ele conduz as ovelhas. Os sacerdotes, líderes religiosos, grandes pessoas que falam de Jesus, servem a esse pastor maior. Ele não é pastor se não tiver um pastor ainda maior que o conduza. Não existe outro nesta terra capaz de elevar almas a aproximar-se de Deus que não seja banhado pela capacidade de pensar. Então, se a fé se tornar apenas profissão de dogmas, se a fé se transformar apenas em ritualísticas impensadas, se a fé não te dá a possibilidade de conhecer e questionar, pergunte-se se é um lugar de professar a fé ou de alimentar a ignorância como fuga da liberdade que a capacidade crítica proporciona aos espíritos. Porque sim, meus irmãos, ainda é difícil para nós espíritos sermos livres. Sonhamos com uma liberdade que nem sabemos ainda como se manifesta. Porque ainda crianças espirituais, por vezes precisamos das mãos de alguém para conduzir os passos vacilantes. Então, lembremos de Jesus, que da mesma forma que diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda produz árvores grandes, que uma fé é capaz de iluminar uma grande casa, que a experiência da fé nos cura, peçamos, como um dia os discípulos disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Fé, lá nas cartas de Paulo, ele coloca como um dom. Deus já nos criou com a grande capacidade de ter fé em seu amor. Só não ampliamos esse dom porque a nossa pequenez ainda tenta sabotar o lugar do Pai, querendo ser preenchido com a miséria humana. Tenhamos fé, sim, mas uma fé em Deus. Em Deus, Pai Criador de todas as coisas, organizador da vida, amor supremo. Em Jesus, como o irmão mais velho que, passando pelas nossas dores, ensina-nos a partir do seu testemunho a melhor condução da própria experiência de vida, a partir da reforma moral, que a sua boa nova nos pede companhia. Nos bons espíritos, que alimentam, interferem, instruem e alimentam a experiência cotidiana, fazendo com que seja tão leve e suave o caminho de nós viventes como seja possível. Mas também tenhamos fé em nós mesmos. Acreditemos na grande potência divina que somos, porque moldados pelo amor de Deus, merecemos
ocupar o nosso lugar de filhos, de confiarmos que somos capazes de mudar, de reescrever a nossa história, porque carregamos o amor dele na nossa geração. E Jesus, guia e modelo, fortaleza e esperança, possa abrasar a todos os corações, não como uma forma de milagre incompreensível, mas como um fenômeno de um irmão mais velho que nos abraça. Que assim seja. Boa noite, Murilo. Voltou? Oi, gente. Ei, Murilo. E alguém quer comentar o estudo? Depois dessa mensagem mais linda, meu filho, eu quero que você posta logo para nós, para a gente rever. Que coisa Linda, mais linda, linda linda. sobre a fé. Sem comentários. Maravilhoso. Depois que eu parar de gravar, eu comento. Então pode parar. Alguém quer fazer comentários, dar opiniões, explicações? Que eu vou passar um dever de casa aí para quem quiser ler. Capítulo 131 do livro Pão Nosso, do Emmanuel com Chico. Olha, gente, é uma mensagem só e ela é pequenininha, tá? A mensagem chama O Mundo e a Crença. Eu acho que essa mensagem pode nos ajudar a refletir um pouquinho sobre aquilo que foi conversado. Ok? Então tá bom. Ok. Denise, tá aí? Denise? Eu tô, mas Ah, meu botão quer funcionar, não. Aqui, faz a prece final pra gente? sim. Pai de amor, infinita bondade, gratas e gratos somos por sua presença incondicional em nossas vidas. A permissão de sermos centelhas divinas do vosso amor. A permissão de ser seres capazes de modificar, sendo mutáveis a cada dia e a cada existência. Que nos falte nunca a luz, a consciência e o raciocínio dentro da nossa existência e na nossa fé, porque é através deles que somos capazes de sermos melhores do que fomos ontem e mais perto de ti. Abençoe todos os nossos lares, que a paz, a luz esteja sempre presente. Assim seja. Graças a Assim Deus. seja. Parar a gravação.